Oi, pessoal, começando mais uma edição do Rádio Música. Hoje um convidado ilustre, foi coordenador de rádio, Ilustre nada. Paulo Eugênio está Fala, aqui no Thales, estúdio. para com isso, Cara nada. ilustre, aí, ó, bonitão e Nada. tal. Porra, inclusive eu tô gravando o podcast, cara, e eu tô com rosácea. Dá pra ver aqui, né? Descobri agora depois de velho, né? E aí, todos eu tô com rosácea, pra todo mundo achar que minha pele é assim Mas mesmo. o que é cara. rosácea? Cara, a rosácea é um negócio que a gente adquire, tipo diabetes, não tem cura. Uhum. Você vai viver com isso a vida inteira, né? E aí passo creme, nunca comprei creme na minha vida, passando creme, agora vê se melhora aqui, aí fica essa coisinha rosa. Paulo Eugênio, Hum, sua primeira experiência no rádio, lá em Nova Esperança. quer começar lá ou quer que eu vá pra mais atrás aí? Vai mais atrás, eu... Pesado isso, hein? Não, a minha experiência de rádio, cara, ela começou... Eu tinha 1 ano e meio de idade. Lógico que eu não lembro. Isso que foi contado pelo meu pai. Ele me levou na rádio Tiradentes, em Minas Gerais, Belo Horizonte. E lá, eles esqueceram uma criança solta na técnica, na central técnica. Essa criança era eu, e essa criança simplesmente desligou a chave geral da rádio. A rádio saiu do ar? Tirei a rádio do ar. 1 ano e meio de 1 ano e idade. meio. Desliguei o botão. Juntou. Tum! Desliguei. A rádio saiu do ar, ninguém entendia por quê, o que tinha acontecido. Meu pai que conta isso da gente, eu não lembro. E eu tava apontando pro botão que eu tinha apertado. E aí religaram de novo lá. A minha primeira experiência em rádio foi tirando uma rádio do ar. Rádio Homo, né? Sempre É. branco. assim. Mas e aí, cara? Pô, você não queria ser locutor no início, você queria ser operador. Não, cara. Eu vivia no meio de rádio e a primeira vez que eu comecei a acompanhar a rádio mesmo foi com meu pai, depois que a gente mudou para São Paulo. Porque no Rio eu ia, mas ia naquelas de férias, um feriado, eu ia acompanhar meu pai na rádio só para ir ver o trabalho dele. Mas nunca nem tinha pensado em trabalhar em rádio. Quando a gente mudou para São Paulo, eu estava com 16 anos. E ali não tinha amigos em São Paulo. Tinha o pessoal da escola, mas era só de manhã, então eu chegava da escola, ia com meu pai para televisão ainda. Né? E depois comecei a ir para a rádio com ele. Aí eu comecei a me interessar pelo negócio. Comecei a ver o trabalho de operador no início. Eu achava aquilo maravilhoso, cara. Meu pai falava um negócio, o cara apertava um cartucho, soltava uma vinheta, colocava uma trilha, tocava uma música. Eu falava, cara, que trabalho legal, cara. E eu queria ser operador. Naquela época era, que nem você falou, cartucho, vinil, não tinha esse computador não, da rádio, um trabalho completamente artesanal. Era artístico, cara. Prefiro hoje, tá? Prefiro hoje. Jura? Porra, hoje você diminui o erro pra caramba, é muito mais fácil de fazer. Antigamente era mais artístico, era uma coisa mais artesanal, né? Era legal. E eu queria ser operador, cara. E eu ficava atrás olhando como é que o cara fazia, né? Eu pegava o vinil, olhava a faixa, colocava, pegava picape, soltava. Era muito legal. E eu falava, cara, eu quero ser isso. E fiquei trabalhando com ele. Né, um tempão, só acompanhando ele na rádio. Eu comecei a produzir, fazer textos, máquina de escrever, computador não existia, né? E eu comecei a fazer isso com ele, cara. Aí, putz, ele tava na Rádio Capital. Depois foi pra Rádio Globo. Isso quando? 84. 84. 84. Ele foi pra Rádio Globo, da Globo foi pra Rádio Record. E na Rádio Record, um dia, meu pai gravava o programa, era de segunda a segunda o programa dele. Só que sábado e domingo era gravado. E tinha um roteiro para gravar o programa, né, que ficava lá no estúdio. Meu pai acabava, saía do ar, meio-dia, começava a gravar 1 da tarde no máximo, até antes. Nesse intervalo de meio-dia a 1, ia comer alguma coisa e eu ficava lá no estúdio. Aí eu já estava com 19, 18, 19 anos. Aí eu fui pro estúdio, eu peguei a abertura um dia lá do programa, fiz assim lá pro operador. Aí ele abriu o programa como se fosse meu pai, eu comecei a ler a abertura dele, brincando. Aí quem aparece na técnica atrás lá? Seu pai? Meu pai, é lógico, né? Cara, quem presenciou isso, fala que eu fiquei roxo, não fiquei vermelho. A rosácea que não existia na época, existiu ali. Mas continuei fazendo. Aí quando acabou, bateram palma, brincaram, não sei o que, e passou. Nunca mais falei no microfone. Aí um dia meu pai
falou pra mim, eu gostei do que eu vi. Eu falei, vai te catar, pai. Foi no sistema, mas foi mais ou menos isso. Ele falou, pô, só falei isso pra você. Tá bom. Passou, continuei trabalhando com ele. E um dia, um cara, o nome dele é Valdeci Silva. Essa rádio existe até hoje. Ele comprou uma rádio em Nova Esperança, no Paraná. Já ouvi falar. Nova Esperança, cara, é uma cidade perto de Maringá, é norte ali, norte do Paraná. E ele falou, Paulo, você acha do teu filho fazer um programa lá? Aí meu pai, posso falar com ele. E falou comigo despretensiosamente. Cara, eu saí de São Paulo, fui pro Paraná, eu topei um programa de 11 à meia-noite. 1 hora. A rádio saía do ar meia-noite. Tinha que economia naquela época, as rádios não ficavam 24 horas. Ia economizar transmissor. Ah, não tinha multa, porque hoje em dia essa rádio fica fora do ar, você leva Não, multa, né? isso é 88, cara. Nossa. 88. Rádio saía do ar meia-noite. Saía do ar. E eu fazia o último programa da rádio. De 11 à meia-noite. Aí eu falei, topo. Meu pai, ele foi minha cara, como topo? Eu falei, não, eu quero ir. E aí eu fui, com 20 anos, Paraná. Eu morava na casa do dono da rádio, que era o Valdeci. Que eu agradeço ele até hoje, cara. Se ele estiver assistindo aí, porra, obrigado de verdade, porque ele foi o cara que me deu a primeira oportunidade para falar. E eu morava na casa dele, só que a casa dele estava em obra. Eu morava no quarto dos fundos. Lá que estava em obra a casa. Então tinha para mim um quarto pro chão de cimento. E eu, pô, não era berço de ouro. Nunca nasci em berço de ouro. Mas a gente vivia muito bem em São Paulo. Né? Uma casa, piscina, meu pai ganhava muito bem. E eu topei isso para começar em rádio, que foi muito bacana. Agradeço a isso. E aí eu comecei de 11 à meia-noite, passou 15 dias, ele me colocou de 9 da noite até a meia-noite. Aí ele queria me colocar tarde, depois. Já eu falei, então devo estar indo bem. Aí meus pais foram lá ver o lugar. Um pó desgramado, né? Cara, eu tenho rinite. Aí vem um drama de mãe. Não criei filho pra isso, aquelas coisas. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, cara. Aí eles se emocionaram lá e pediram pra eu voltar. Aí eu voltei. Em 88 ainda. Eu comecei dia 21 de abril de 88, foi um feriado. E é muito curioso que eu comecei no feriado dia 21 de abril e meu pai, a estreia dele foi 7 de setembro. Só que bem antes, né? E aí eu voltei. Mas eu quero continuar em rádio. Não vou parar mais. Aí fui trabalhar em Osasco, na Difusora Oeste, aí já foi à tarde, né, de uma até as 5 da tarde. A Rádio Difusora Oeste é do Francisco Rossi, que era prefeito de Osasco. Né, trabalhei lá um bom tempo. Aí mandaram o diretor artístico embora e me chamaram para assumir a direção artística da rádio, eu com 20 anos de idade. Caraca. Cara, mas sinceramente, eu não sabia o que fazer direito. Eu cheguei lá na rádio, comecei a separar as coisas que tinha. Música, vinheta, fita antiga, que estava lá tudo parado, texto. Montei uma equipe nova lá, só que com salário praticamente zero. Zero, ó, o que você vender é teu. A rádio não tinha dinheiro. Né? E eu fiquei lá por 1 ano como diretor artístico da rádio. Aí depois eu fui trabalhar com meu pai de novo na televisão, que ele teve programa de televisão. Ah, ele teve? Teve, na TV Record. Ah, legal. Né? Era toda segunda-feira à noite. E aí, fiquei com ele um tempo e trabalhei lá na Rádio Record, fazia programa final de semana, mas coisa muito pequena. Até que, em 92, apareceu a oportunidade na Metropolitana. O seu Jair, que é o pai do Jair, né, tinha acabado de morrer, e quem estava lá era o Biasi. Né? Luiz Augusto Biasi me chamou para fazer um horário lá um dia com ele, que era um feriado, não lembro o que era. Né? E ele falou, senta na mesa, depois você dá uma hora certa. Eu falei, eu? Ele falou, é. Aí aprendi a mexer ali na mesa, deu uma hora certa, ele falou, segue. Aí eu segui, passou um tempo, ele me contratou. Metropolitana naquela época não era uma rádio jovem? Não, era Não, popular. é. Era popular. Pô, o Jair, que hoje é o diretor, coordenador, dono, tudo da rádio lá, tinha 13 anos de idade. Caraca!
Mas já ia pra lá, viu? Ele tinha um programa de reggae aos sábados à tarde. Era Jair Júnior, tinha vinheta feita, era já. Cara, era mas um moleque que ficava na rádio o dia inteiro. Usava, né? Nada, era na boca, não tinha SPX na rádio. Não tinha. Não, a rádio era toda pendurada, cara. Caraca. Toda pendurada. E o Jair tava sempre lá. Era mas um pentelhinho, 13 anos de idade, mas já sabia mexer na mesa, sabia operar. Moleque que eu falo isso, cara, porra, esse é um cara que ficou muito tempo em rádio, ele deve ter aprendido muito. Nunca mais tive contato com ele, nunca mais vi o Jair. Mas enfim, aí fiquei lá na Metropolitana um tempo, não lembro, que até 93. Foi 92 até meio de 93. Aí saí da Metropolitana e aí logo depois foi o Band FM, 94. E aí na Band eu fiquei muitos anos. Começou como locutor na Band. Como locutor. Na real, o que aconteceu foi o seguinte. Na Metropolitana, a rádio deram para um outro cara, o cara fez uma reunião na sexta-feira, na quinta-feira que eu não ia mandar ninguém embora. Ele estava assumindo a rádio. Na quinta tarde ele mandou um outro locutor embora, na sexta de manhã me mandou embora. Ah, foi a demissão de um dia, de um mês? Não, essa não. Essa aí é um pouco que depois. me contaram aqui. Não, essa aí é depois. E essa é positiva, acho legal. Daqui a pouco a gente conta. E aí, eu saí da rádio, fiquei triste pra caramba, cara. Falei, o cara não vai mandar ninguém embora? Beleza, né? Mas não, um dia me mandou embora. Nunca mais vi também. Nem sei onde anda. Abraço Tomara que aí, esteja ó. feliz, né? E aí eu fiquei um tempo, o Biasi, que tinha me levado para a Metropolitana, já tinha saído. E ele foi para a Band FM. E precisava de um locutor para fazer um projeto verão no Guarujá. E aí o Biasi me ligou, olha aqui, querido. Ele falava assim, seguinte, carioca, um sotaque bem arrastado, tem um projeto para você aqui, mas eu não vou te indicar, não. Quem vai te contratar é o outro cara chamado Acácio. Tá? Ele vai te ligar. Falei, tá bom. Aí, fiquei quieto, tocou o telefone, 5 minutos depois era o Acácio. Paulo Eugênio? Falei, tem um negócio aqui para você fazer na rádio, Biasi que me indicou, você quer ver? Que te indicou, você quer ver aqui? Eu falei, vou. Aí fui lá na Band. Era passar 50 dias no Guarujá. Projeto Verão. A Praia da Enseada. Aí a Cássio conversou comigo, falou, quero. Topei e fui. Passei os 50 dias lá, acabou o Projeto Verão, a Band estava precisando de um locutor. Estava todo mundo dobrando o final de semana, né? E eu já estava no ar, porque eu fazia flash para lá. Aí quando fizeram a reunião de locutores, a Band tinha isso, de todo mundo ter que aprovar o cara, né? Cara, tava todo mundo num desespero por folga tão grande. E o Paulo Eugênio, pode vir! Porra, o cara é legal pra caramba, pode trazer. E é assim que eu fui parar na Band. Porque eles estavam precisando muito. Aí eu comecei como folguista, cara, e foi muito legal, cara. Aprendi pra caramba. O Joca era o diretor, o Biasi era o coordenador, o Acácio era diretor de promoção. Isso que ano? 93? 94. 94? O Betinho era produtor. Que legal. E quem era a equipe de locutores? Você lembra? Lembro. Tinha a Ana Paula, que mora nos Estados Unidos hoje. Depois, à tarde, tinha o Celso Junte, que é um cara que eu tenho assim, uma admiração absurda na comunicação dele. Inclusive, ele é uma das minhas inspirações de rádio, é o Celso Junte. Meu amigo até hoje, eu nunca imaginei trabalhar na rádio com ele. Quando eu fui trabalhar, eu falei, cara, eu vou trabalhar com o Celso, cara, que é um cara que eu admirava muito. Aí no final da tarde, putz, aí era uma salada, cara, porque trocou gente pra caramba. Mas tinha a Nádia Naura, que fazia o programa da madrugada, tinha o Joca, tinha o Ronco. O Ronco é Ronco é patrimônio, né? Tem dedicatória lá na antena no final da rádio. tarde, que eu não lembro quem era, cara. Me desculpa, que eu não tô lembrando quem era no final da tarde. Tinha alguém lá que devia ser bom. Eu acho que tava o André Miller. A equipe era muito boa, né? Pô, era um Dream Team, né? E a madrugada não tinha na Band. A madrugada era gravada. Cara, isso lá em 94? Acabava o Love Line. 94 já 95 aí, né? Entrava a madrugada gravada. Até às 7 da manhã. Não, até às 6 da manhã, quando entrava o Band Brasil com o Benê Alves,
gravado, e depois entrava a Hora do Ronco com o Joca. Uhum. E aí seguia a rádio normal. Ana Paula, depois o Celso, depois acho que era o André Miller, que é o Gavião da Transamérica, e depois a Nádia Naura com Love Line. Ah, o Gavião. É o Trabalhei Gavião. com ele. Ah, é? É que eu não reconheci o Roberto nome. Barrabás. É. Beto Barra. Ele que tinha usava. o personagem, como que é? Dr. Vadalco. Não, esse era o Celso. O Não, Dr. não, Vadalco? não. O Gavião fazia ele o Dr. imitava, Vadalco. ele imitava, mas isso foi criado Eu não pelo sabia. Celso Junte. Aí, ele contratava... Tinha um menino lá da promoção que era homossexual. Aham. E era o doutor... Tinha o Dr. Vadalco, que era ele, e Aham. o Vadalcozinho. Ah, tinha isso? Esse Badalco foi tirar. criado pelo Celso, cara. Ah, não, desculpa, cara, que erro absurdo. Volta a fita aí, ó. Puta, mas Rebobina. volta muito, cara. Meu amigo, meu irmão, era o Marcos Braga, às 6 da tarde. Ah, É que o Marcos O saiu Marcos da rádio fez. pouco depois. cara, adoro o Marcos. Cara, era o Marcão às 6 da tarde. Puta, que absurdo, desculpa, cara. Puta, Não gosta muito, o viu? gordo vai querer me matar depois dessa. Mas era ele. É porque ele saiu pouco tempo depois. Aham. Mas quando eu cheguei era ele. Tanto que ele que me recontratou. Aí que vai ter missão de um mês. Cara, ele que me ensinou a fazer set no Vegas. Ah, eu é? não sabia montar, eu comecei a montar Marcão é bom pra adrenalina caramba. com ele. Cara, baita locutor, uma referência pra mim também durante muito tempo no ar. Muito bom. E eu esqueci dele, olha que absurdo. Ah, acontece. Bom, acontece, Segue, né? segue aí. Segue Ó, aí. tô tomando uísque, viu, ladrão? É um bourbon, na verdade. Mas é uísque, né? É um whisky bourbon. E aí eu fiquei lá fazendo folga, cara. Fazia todos os horários lá no final de semana. Agora vem a demissão no mês. Ah, Então. tem um parênteses antes aí, mas eu conto depois que meu pai Não, infartou. Antes eu queria que você contasse, porque assim, antes de você virar coordenador de locutores da Band, a demissão foi antes? Foi antes. Ah, então conta Foi da bem demissão. antes. Então conta da demissão. Cara, aí meu pai teve um infarto lá, né? Aí eu fiquei substituindo meu pai na rádio, essa história que eu conto depois, mas deixa eu Tá. acabar a Band aqui primeiro. Aí, um belo dia, o Joca me chama na sala dele. Paulo Eugênio, Patrulheiro Joca. o Joca brother pra caramba, né? Meu amigão até hoje, gosto dele pra caramba. Aí ele, Paulo Eugênio, a gente tá fazendo umas reformulações aqui na rádio. Tem um corte, você quer estar menos tempo na rádio, a gente vai precisar da sua vaga, tá? Tudo bem? Tudo bem? Eu falei, não, Joca, claro, eu termino o mês, pelo menos. Não, termina. Vai até semana que vem aí. Eu falei, não, beleza. Achei digno pra caramba, pô, ficar mais aí um tempo aí, pô, até acabar o mês. Aí fiquei. Aí, puta, fiquei bem triste, né, cara? Que a Band era uma rádio que eu queria muito trabalhar. Eu gostava, eu via muito a Hora do Ronco, inclusive, né? Trabalhar com o Joca foi um baita prazerzão. Aí ele me mandou embora. Putz, fui lá, demissional, fiz tudo, saí. Um belo dia eu tô em casa, me liga o Acácio e o Marcão pra almoçar. Aí, pra almoçar, aí, pô, Paulo Eugênio, Joca quer te recontratar. Eu falei, mas ele em um mês ele mandou embora. Falou, não, mas ele pensou de uma outra maneira porque a gente quer colocar a madrugada da Band ao vivo. Era o Band Coruja. Uhum. Não tinha nada. Era o nome já existia. Era Band Coruja, mas era tudo gravado. Tudo gravado. Tudo só com um operador tocando música. Não tinha nem hora certa. Não tinha nada. Ah, então tinha alguém lá na rádio. Tinha. Era o Anderson operador. Ah, Mas não tinha nada. Era só música. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Topei, pô. Feliz pra caramba de voltar, né? Passou um mês, eu voltei lá no RH, a moça me reconheceu, né? Você não saiu agora? Eu falei, não saí, mas recontratou. Bom, enfim. é uma época que podia recontratar. Era Não tinha tranquilo, essa de- não tinha nada. Hoje em dia é só depois de 6 meses que você pode Né? contratar a pessoa. Cara, fiquei um mês. Eu falei, foi férias. Aí eu voltei, comecei a fazer a madrugada, né? Que também não tinha nada demais, não. A gente tinha um prêmio por hora, começamos a colocar pergunta, começou a ganhar mais um corpinho a rádio. E eu tava na madrugada. Aí eu não lembro o que aconteceu. Ah, tá. Quis implementar a rede da Band. A Band ia virar uma rede com um estúdio em separado. Aí era o Acácio e o Betinho. O Betinho falou que foi a primeira rádio a transmitir via satélite. Foi. Eu pensava que era Foi. Transamérica, mas ele falou, Não. Não. foi a Band. Foi a Band. Legal. E aí tinha um estúdio, da frente do estúdio da Band, que estava vazio.
implantaram ali para fazer rede. Aí me colocaram lá, eu fazia de 1 às 5 da tarde. Isso quando? 95 95. ou 96, acho que era 96 já. Né? Começou a ter um estúdio para transmitir de São Paulo para as outras afiliadas. Uhum. E eu comecei a fazer ali à tarde, fim de semana, fazia um horário na Band também. Aí já era São Paulo, fazia dependendo da escala, né? E é ali que eu fiquei na Band esse tempo inteiro. Eu fiquei ali, aí saí em 99, virei deputado. Não foi mandado embora. Não, Saiu não porque foi quis. nada, não. Aí foi outra história. Tá. Aí Aí você virou depois eu deputado. Isso. Virou deputado. Pô, o Paulo Eugênio virou deputado, ele fez uma coisa muito legal. Ah, que eu dos escutei Imortais isso do do Rádio? estúdio. Que eu escutei isso do estúdio, o Mano Velho Puta, Mano te agradecendo, porque você deu o título pra ele. a Explica gente... um pouco como Não, foi cara, isso. eu fiquei pouco tempo como deputado. Ah, A mas você fez experiência coisa legal. A experiência é legal, cara, mas eu não repetiria, não. Não, mas conta do título, pô. O título foi legal, a gente criou... O nome foi até do meu pai, Imortais do Rádio. Né? E a gente deu um título bonito, até um papel, um quadro bonito, que a gente tem em casa. A gente deu para figuras icônicas do rádio, né? Pra quem? Deu pro Mano Velho e Mano Novo, Milton Neves, meu pai, Eli Correia, Paulo Lopes, Fiore Giliotti, pessoal do Café com Bobagem, todos eles receberam, Blota Júnior, Moraes Sarmento, muita gente que já morreu também, Zé Paulo de Andrade, Ronco. Ronco foi o primeiro a receber. Ai, que legal. Ronco foi o primeiro título a receber, o primeiro título de Imortal do Rádio foi pro Ronco. Né? Eu nunca imaginei que depois eu viria trabalhar com ele, né? Eu viria dividir o microfone com ele também. Então foi uma experiência legal, cara, mas eu não repetiria, não voltaria pra política, mas não. Já foi, fiz o que tinha que fazer e Não acabou. curtiu? Chega. Não é que eu não curti, cara, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, né? Não consegue, isso frustra um pouco. Cara, mas isso que você fez pelo rádio do título, cara, você foi o único que fez isso. E o que me impressiona é que É. ninguém mais fez, né? Então, Ninguém mais fez, cara. Eu fiz 2 anos isso. então. Ninguém fez depois. Pode fazer aí, você que é deputado aí. É. Quer fazer um Duvido negócio que faça, legal? duvido. Só o Paulo Eugênio que faz isso, cara. Não, faz aí que é legal, É. pô. O rádio merece as homenagens, Cara, e né? tem tantas figuras legais no rádio hoje em dia que Quanta gente merecem esse surgiu título. depois disso. Você merece esse título. Um Imagina. monte de gente merece, pô. Que surgiram, pessoas que É. surgiram depois disso, cara. É. Pô, o Pânico, o Emílio tem. Você entregou pro Emílio? O Emílio tem. Ele não foi. Muita gente não foi, né? Uhum. Mas ele recebeu em casa. Pra quem não pôde ir na cerimônia, recebeu em casa. O Emílio tem, tenho certeza. Muita gente tem. Ricardo Henrique, Biasi, Joca. Tá. E aí, voltando pra Band, Ah. depois disso, como que você virou coordenador Ih, dos cara, aí foi uma locutores? invenção do Betinho. Não fui nem eu. Lá foi vem o Betinho, eu achei. Putz, primeiro, aí eu voltei pra Band, o Acácio que me levou, o Acácio tinha assumido a direção geral da Band, Aham. né? O Betinho e o Siqueira estavam como coordenador de promoção e o outro como coordenador artístico, né? Precisou sair de férias, eu não lembro quem foi que saiu de férias, foi um Nano Filho, que ele saiu de férias e aí me chamaram para cobrir as férias do Nano. Aí o Nano saiu de férias, eu cobri, aí mais alguém saiu de férias, eu cobri também, e fui ficando, e aí me contrataram, né? E aí eu fiquei lá na Band esse tempo inteiro. Aí a Cássio saiu, e já é 2000 e cacetada. Aí o Betinho saiu da Hora do Ronco, né? E eu comecei a fazer a Hora do Ronco, e o Betinho estava muito sozinho. Aí o que ele precisava? Precisava de alguém para coordenar a locução. Aí ele colocou, não só eu, mas o Robson Ramos também. Eu entrava às 6 da manhã, ficava na rádio até às 2. Robson chegava umas 2 da tarde também, ficava até às 8 da noite. Então a rádio estava coberta de 6 até às 8 da noite. Tinha sempre um coordenador lá. E foi ali que eu fiquei, cara. Fazia escala, ajudava na comunicação, precisava de gente para trabalhar. E chegou lá um moleque todo magrelo, cara. Quase parecia um prato de comida para ele. Tão magrelo que ele era. Era um folguista. Quem era? Tadeu. Tadeu que tá na Hora do Ronco até hoje. Aí ele chegou lá, fui gravar um piloto, ele me trouxe um piloto no MP3, cara. Falei, como é que eu vou ver essa merda, cara? Aquele redondinho. Eu falei, como é que eu vou ver essa porra? Não, vamos gravar um piloto. Aí a gente foi lá pro estúdio da Band, né? Aí, você conhece a rádio? Eu bem sério, né?
Conhece rádio? Conheço. Então entra lá e grava um piloto aqui da Super 6, as músicas são essas. Aí ele entrou lá no estúdio pra gravar, o Marcelo, eu fiquei atrás assim, em pé. Grava aí que eu quero ver. Aí ele parou, eu falei, brincadeira, grava aí, depois eu volto e vejo. Aí a gente contratou o Tadeu. Que legal, cara. Então foi você Cara, e. muito legal, muito legal. Eu tenho um orgulho do Tadeu, eu falo isso pra ele. Né? Até brinco que ele puxou o meu tapete na hora do ronco. Que ele entrou Mas no lugar. puxou ou não puxou? Não, imagina. Mas tá lá até hoje. Né? Senão que ele é bom pra caramba. Então eu acertei na contratação. Quando ele ficou no meu lugar, ele ficou sem graça. Eu falei, Tadeu, para com isso, cara. Pô, ele tremia pra falar comigo. Eu falei, Tadeu, você tem que fazer melhor que eu. Porque você tá no meu lugar, tem que fazer melhor que eu. E tá fazendo melhor que eu. Tá lá até hoje, isso desde 2006. Nossa, 2006. 2006 ou 2007, agora eu não tô Foi meio mais ou menos perdido. nessa época que você contratou. Foi, Foi ele, quando? putz, ele ficou 3 meses na rádio, 6 meses na rádio e foi para o do Ronco. Que Eu tive legal. uma apendicite, ele ficou no meu lugar e foi ficando. Foi ficando. Aí Tadeu puxou o tapete do Paulo. Não, nada, Brincadeira, coitado. pô, Faz isso pra ele sacanagem. não, porra. João Tadinho. Kleber, né? Agora. É, não, tadinho do Tadeu. Pô, gente boníssima, pô. Gosto muito Eu dele. tenho que mandar mensagem pra ele, que eu quero ele aqui no Tadeu? podcast. Vem, Com pô, tem certeza. história pra caramba. A gente vai fazer, a gente já combinou aqui de fazer uns especiais aqui. É Então, moleque segredo, legal. mas a gente vai fazer um negócio bem legal. Tem coisas do rádio bem bacanas pra fazer. E aí, de coordenação? Aí eu saí da rádio. Saí, o Betinho teve uma mudança muito radical na Band. Deixa eu tomar essa gole aqui que tá. Foi a época que o cara da Dumont veio pra São Hum, Paulo. Foi isso. Puta, E aí, eu adoro a Dumont, mas que cagada fizeram. cara, ele mudou demais a rádio. Porque o mercado de rádio em São Paulo é um mercado muito feroz. Uhum. É o mercado mais violento que tem de rádio em São Paulo. O do Rio também é forte pra caramba. Mas São Paulo tem mais dinheiro. Então é mais violento. E não é você chegar em São Paulo, mexer numa rádio, colocar umas trilhas, umas vinhetas que a rádio vai andar. Não é Contrataram isso. plástica da Real na época, Sim, né? não Nossa. tinha nada a ver. Aí colocaram o Betinho na rede e colocaram o cara para coordenar a rádio. E ele mudou a rádio, que era popular, para ser uma rádio jovem. E me colocou para fazer a rede, para não espantar a afiliada. A rede continuou como popular. Ah, isso eu não sabia. E eu fazia de 9 às 11, não, 9 ao meio-dia no estúdio. Aí parava de meio-dia às 2 e voltava depois de 2 até as 4 da tarde. Eu fazia 5 horas por dia, mas espaçada. Aí, conversando com ele lá, não, vai ficar? Fiquei na rádio. Aí eu falei, ó, eu fico com uma condição, eu quero ficar no dia da rádio. Tá, no dia. O dia é o dia mesmo. Aí passou um mês e pouco, ele começou a montar a equipe. Aí trouxe Cláudia Martins, uma baita de uma locutora, trouxe Renan Gonçalves, Marcelo Dias, para fazer a rede. Aí ele chegou para mim, ó, você vai fazer de 9 à meia-noite. Eu falei, não vou. Ele, como não vai? Eu falei, não vou. Combinei com você de fazer o Eu falei horário que eu ia durante fazer o dia. durante o dia, não vou fazer à noite. E aí eu pedi para ir embora. E aí eu fui embora. Naquela época, pra quem não tá entendendo, acho que foi 2008, 2009, É, não é? 2008. Eu lembro disso. A Band virou pop, né? Virou, foi parar em 17º lugar, 20º, Cara, de sei onde lá. surgiu esse... Você sabe, assim? Ou Não, cara, o que eu penso é que ele quis fazer uma coisa diferente. Aham. Quis, sabe, aquela coisa de vou colocar minha marca. Porque tinha um espaço realmente pra rádio Porque a aparecer. Dumont é boa pra caramba. Eu escuto a Dumont. Não é que era ruim, É? a Band não era ruim, mas Não cabia. não é nem que não cabia. Como a mudança foi muito radical e de uma hora para outra, o que aconteceu? A rádio ali, ela espantou quem tava Uhum. e não teve nem tempo de trazer gente nova. Não teve. Porque o Betinho, que estava antes, ele já estava tentando fazer uma rádio um pouco mais jovem. Não fazer da Band uma rádio jovem, mas para tocar algumas coisas que eram diferentes, que uma rádio popular não tocaria. Uhum. Black Eyed Peas. Pô. Tocava ali, Akon, mas Legal. tocava muito pinçado, muito espalhado, bem feitinho. Uhum. Ia dar um samba depois, mas de repente chegou o cara e mudou radicalmente a rádio. Virou uma outra rádio. Tanto que foi ali que acabou o Forró da Band. Foi parar na Nativa porque o cara acabou ali. E ele queria acabar com a Hora do Ronco também.
Só que era um pilar muito forte. E não acabou com a Hora do Ronca, tanto que ela manteve e está lá até hoje. Né? E, então, essa mudança foi para isso. Queria dar uma marca, mostrar um mercado novo. Talvez tenha convencido, né, a direção a que, pô, tem espaço para uma rádio jovem. Foi só isso, mas não deu certo. Não deu certo. Tanto que a Band é popular hoje em dia ainda. Né? Primeiro tá lá lugar. até hoje, primeiro lugar. E tá lá. Consolidado. Consolidado. Tá lá, um baita trabalho bem feito também. E tá lá. E aí, da Band, você saiu da Band, você falou que você saiu porque você quis. E fui fazer rádio AM de novo. De novo? Fui fazer AM, cara. Trabalhei na Capital, na Record. Mas aí você foi fazer com seu pai? Fiz com meu pai. E como que foi? Fiz com meu pai e fazia final de semana que era seu só pai não eu. te xingava, não? Muito. Muito. Eu tive brigas com meu pai, assim, de os dois gritarem no estúdio. Não no ar, fora do ar, né? Mas, assim, brigas pesadas. Deixa eu contar um momento aqui, vou até te interromper, desculpa. Imagina. Mas, assim, há um tempo atrás a gente gravou uma história do Aconteceu Comigo, que o Aconteceu Comigo é um programa que conta histórias românticas ou histórias do rádio. E no meio dessa história, tinha um ouvinte que foi lá na rádio do que seu pai trabalhava, e aí o Paulo Eugênio fez a imitação do pai dele perfeitamente, assim. Eu não sei se foi pra você um momento foi emocionante pra você. Foi uma coisa muito surpreendente, porque, pô, Aconteceu Comigo, eu não sei há quantos anos existe, mas existe há muitos anos. E a coincidência foi aparecer uma história dessa quando eu tava na rádio. Podia ter acontecido há 10 anos, 5 anos, ou nunca ter acontecido. Né? Aconteceu aí a Paty, que é a produtora, me chamou e falou, pô, olha isso aqui, você vai gravar isso aqui. Puta, aí o olho já encheu de água, né, cara? Aí eu fui gravar, cara, e eu lembro como é que era mais ou menos esse dia. Eu acho que foi um domingo que ela foi lá. Foi coisa muito bacana gravar isso. Me deu até um negocinho por dentro, né? Eu sou chorão de marca maior também. Mas foi um momento muito legal que eu pude imitar meu pai. Eu já imitei outras vezes, mas brincando. Agora, pro ar, assim, eu nunca tinha imitado meu pai, cara. Um negócio bem legal. E a história tá lá no canal da Nativa. Quem quiser acompanhar. Né? Inclusive tá até no meu Instagram, eu postei lá esse trechinho. Qual que é o seu Instagram? É Paul Eugênio, P-O-L Eugênio. Então, adiciona lá o Paulo Eugênio. Eu que gravei o Paulo Eugênio, mas quem edita as histórias é o Fernando. Então o Fernando sonorizou com tudo da época. Puta, ficou muito legal. Até o som, né, que ele deu uma comprimida, né? Com a som mais GAM, foi muito legal. Foi na Rádio Capital isso aí. Enfim, aí seu pai, beleza, você foi trabalhar com seu pai te xingar. Putz, cara. Brigava com ele. Aí a gente começou a brigar muito aí, meu pai. Por quê? 500 motivos aí, de família, de um monte de coisa aí. Tá. Né? Isso quando você foi trabalhar com seu pai? Isso foi 2009, 2008, 2009. E fiquei trabalhando com ele um tempão. Seu pai que te chamou falou, meu, sai da Band, vem pra cá. Não, eu pedi, eu saí e fui pedir pra ele depois. Né? foi pai, salva aí. Eu quero trabalhar, mas, enquanto não rola aqui. Só que aconteceu uma coisa curiosa. Pouco tempo depois, minha mãe descobriu um câncer. Né? No pulmão. E abalou a família inteira. O que eu falo pra todo mundo, câncer não é uma doença da pessoa, é da família. A família inteira ficar com a doença. Todo mundo. E meu pai virou um velhinho, cara. Meu pai envelheceu muito quando minha mãe descobriu. Isso deve ter sido 2011, por aí. Né? Eu não vou lembrar a data, que eu até faço questão de esquecer disso. Sua mãe era braço direito do seu pai, né? Ajudava. Os dois tiveram uma vida maravilhosa, cara. Os dois, eles foram o primeiro namorado sério um do outro. Os dois se casaram virgens, os dois. Caraca. E foram os únicos namorados a vida inteira. Meu pai e minha mãe. É? Namoram desde os 13. Cara, isso é maravilhoso. Isso é coisa que não tem mais hoje, cara. Não tem. Pra você ter ideia, os dois casaram virgens e casaram dia 14 de maio e perderam a virgindade dia 17. Foram 3 dias pra conseguir resolver a parada, né? Na lua de mel ali. 3 dias pra resolver a parada. E quando aconteceu isso, eu parei a minha carreira. Eu parei. Eu ia pra rádio, fazia um texto pro meu pai, fazia alguma coisa, e eu estava presente em todas as quimioterapias da minha mãe e estava presente em todas as radioterapias dela. Só eu fui a todas. Porque as internações que ela teve, porque não foram poucas também,
eu tava com ela e foi isso. Eu parei a minha carreira até quando minha mãe morreu em 2015. Minha mãe morreu em 2015, aí eu falei, cara, vou retomar minha carreira. Uhum. Então eu dei uma pausa mesmo ali. E se tivesse de novo, eu faria de novo. Eu faria de novo, porque eu tava com a minha mãe o tempo inteiro. E aí eu recomecei a minha carreira, né? Apareceu um projeto da Brahma muito legal para fazer nesse período sobre futebol. Apareceram outras rádios para fazer também. Fiz Rádio Tang, que era uma rádio web Você fez a chamada. Tang Fiz com a a Tang. Gisele? Fiz com a Gi, A puta Gisele foi a figura. primeira locutora que eu gravei como operador Puta uma no graça, estúdio. Gi, cara. Aí eu não sabia editar direito, ela, não, Tinha a Gi, calma, tinha vai o de Bip, boa. era muito Que legal. legal, Muito a Gisele é legal. incrível. Muito legal. Adoro a Gi. Tá na Mix, né? Tá na Mix. Puta figura, gosto muito dela. E aí eu fiz a Tang um período pequeno. Fiz outros trabalhos paralelos também, virei DJ nesse período. Cara, e aí, trabalhando com meu pai também, que ele precisava muito de mim, né, assim que minha mãe morreu, até que a gente começou a brigar muito. Seu pai deve ter sentido só a morte da sua Muito, mãe demais, muito, assim. muito, muito. A gente começou a brigar muito, aí ele começou a namorar depois. A Simone, a pessoa que eu falo até hoje, Que bom. né? E só que ele ficou meio adolescente, cara. Virou meninão. Meu pai com 70 anos começou a ir pra academia de novo. Pimpão, né? Putz, virou meninão. E começou a discutir muito comigo. Por quê? Por causa da vida, assim? Porque eu tentava ajudar ele. E ele queria fazer o programa do jeito dele, que eu falava, pai, tá errado. Quem sou eu para falar que meu pai estava errado? Mas eu falava porque eu enxergava uma outra coisa que ele não estava enxergando. Uhum. E aí, um belo dia, a Rádio Capital resolveu romper o contrato dele. Putz. E eu já tinha brigado com meu pai, não estava mais com ele. E a Rádio Capital me colocou no lugar dele. Me chamou para o lugar dele. Aí eu pensei, porra, aceito, não aceito? Se eu não aceitar outra, eu vou aceitar. Aí eu aceitei. Isso era 2017 já. E eu fiquei no lugar do meu pai, cara. Caralho. E ele? Ficou sem se falar. Até 15 dias antes dele morrer. Eu voltei a falar com meu pai e ele morreu. Puta. 15 dias. Foi um dia, eu fui na casa dele, minha filha ia dormir na casa dele. Primeira vez depois que minha mãe morreu. Uhum. Aí ela dormiu lá, foi 2018. Aí eu fui lá, fiz um churrasco com ele, voltei, a gente voltou a se falar. Passou 15 dias e ele morreu. Fartou um domingo à noite. Que bom que você falou Porra, com seu que pai bom. Cara, antes dele que alívio falecer. que foi isso pra mim. Que alívio que foi isso pra mim ter voltado a falar com ele, né? E com certeza seu pai tem muito orgulho de você, assim. Eu falo, eu brinco com isso. Se eu for 1% do que meu pai foi pro rádio, eu seria um cara feliz. Com certeza. Se eu for 1%. Meu pai foi um cara muito histórico no rádio. Pô, seu pai fala da carta. Puta, cara, a carta que ele mandou pra mim, cara. Pô, o dia que eu tava... Pô, quando eu fui pra Nova Esperança, isso lá atrás, eu falei, cara, não dá pra mim isso aqui, viu, cara? Putz, eu não vou aguentar essa barra. Aí tô desarrumando a mala, acho uma carta dele pra mim. Dizendo do orgulho que ele sentia por tudo isso. Eu comecei a chorar e falei, não, vou continuar no rádio. E continuei no rádio. Até hoje, muitas vezes que eu já pensei em parar, com o rádio. Já? Lá atrás. Quando eu vejo essa carta, não vou parar não. E eu não parei por causa dessa carta. Que legal, Tô no rádio até hoje por causa dessa carta. Que legal. E aí a carreira de DJ, assim, porque hoje você toca na Trash. Isso. Cara, é muito legal. Eu levei a Kátia, ela não quer mais que chame do outro nome. Ah, tá. Tudo Kátia bem? Cardim, eu levei a Kátia lá, meu. Cara, é uma programação muito legal. Toca Xuxa, toca. Putz, parece assim, meio que a Play. O que era a Play, o Playground, que era. Hoje em dia, a Trash tem algumas que fazem a mesma coisa. Mas a Trash ela surgiu, cara, de uma brincadeira. Brincadeira mesmo. Dois DJs, o Tony e o Enéas, né? Eles eram sócios. E assim que começou, não sei se era o Kazaa, era o Napster, de baixar música. Programa de baixar música. Eles estavam. Eu acho que era o Napster o primeiro. Eles estavam brincando. Putz, olha só o que eu achei. Aí mostrava uma Rosana. Aí, puta, olha aqui, Vando. Puta, olha essa aqui da Xuxa. Porque antigamente só tinha CD ou vinil. Você não tinha como baixar. Aí, pô, se a gente fizer uma festa só com essas músicas, porra, não vai ninguém. Imagina, alguém vai sair pra ver isso aí. Aí, pô, fazendo o aniversário do Enéas. Fizeram no aniversário do Enéas.
Isso em 2002. Foi aí que você começou? Não, eu nem ia ainda. Não? Nem, tá. eu nem conhecia a festa. Aí fizeram no Hotel Cambridge, que era um hotel ainda, Aham. né? Puta, foi um sucesso. Só amigos eles chamaram. Aí pediram pra fazer outra edição. Aí fizeram outra. Fizeram outra. Cresceu, 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 cresceu e tá aí até hoje brincando. Isso desde 2002, tem 23 anos. Caralho, e quando que você entrou lá? Eu comecei como frequentador. Frequentador. Eu queria ir, falei, cara, é muito legal, porque os anos 80 é a época que eu tava começando no rádio. E os artistas populares, que nunca tocou em balada, imagina, Vando, você ouvir uma noite, Rosana, Guilherme Arantes, Luiz Airão, Hit, isso não tocava à noite. Eram músicas nichadas populares. E tocava lá, eu falei, eu quero ver esse lugar. Paquitas. Imagina. Nunca isso tocava na noite. Aí eu fui um dia, cara, e comecei a gostar, comecei a virar frequentador. Aí teve um dia dos pais, que a Trash sempre teve isso de chamar DJs convidados. Pegava um frequentador e convidava para tocar. E eu fui tocar um dia. E eu sabia mexer nos equipamentos, né? Afinal de contas, rádios são 12, lá são 2 canais. Aham. E eu comecei a mexer, toquei, fiz lá o meu set. Aí o Nerd fez assim pra mim, continua. Aí eu continuei tocando. Que legal. E aí tô até hoje lá enganando eles lá. Tô até hoje Tá enganando nada. lá, tô até enganando, desde 2012. Pô, e o que é muito legal da Trash é que, assim, o dia que eu fui lá com a Kátia, cara, é família. Então tem crianças Tem lá, 2 então é um trashes, é isso ambiente mesmo. muito legal. Ah, tem 2? Tem a do Tem uma Espaço coisa. Autoral, Aham. que essa aqui é à tarde. Inclusive, pô, o horário é maravilhoso. É das 7 da noite até as 2 da manhã. Eu Pô, preciso 2h30 ir eu lá, tô em que eu não casa, fui. livinho, pô, leve, pô, tomado, pô. E a outra começa no centro, né? Uhum. Começa 11 da noite e vai Uhum. até 5, 6 horas da manhã. Aí é mais pesado um pouquinho. Mas nessa vai família, vai criança, vai idoso, é muito legal. E a Trash sempre teve isso nela, né? A inclusão. Sempre foi, sempre teve inclusão. Qualquer pessoa pode ir. Já foi, pô, teve até há um tempo atrás aí, uma coisa que me emocionou muito foram pessoas cegas. E o Teve surdo surdos também, né? Conta, que é legal, Cara, pô. a primeira vez lá dos cegos foi lá no Espaço Autoral. Aham. Eu cheguei, aí o Ernesto falou, pô, você percebeu aquela mesa ali que são de pessoas que não enxergam? Eu falei, não percebi, né? Aí eu fui lá, olhei e falei, pô, são eles, legais, né? E curtindo, né? Quando você imaginou um grupo de pessoas que não enxergam sair à noite, né? E felizes pra caramba, curtindo muito a festa. E aí, quando foi isso, a festa começa às 7, né? Quando era 11h30, meia-noite, eles chegaram mais perto da cabine. Pra ouvir, eu toquei Tempo Perdido, cara, mas cantaram assim, gritando a música, cara. Puta, eu fiquei já emocionado. Aí, quando foi mais pra frente, veio uma pessoa junto com outra, veio guiando, chegou pra mim e perguntou: Você é o Enéas? Eu falei: Não, eu sou o Paul. Eu sou o Enéas. Aí eu falei: Não, eu sou o Paul. Ah, então tá, eu só queria agradecer a noite, a música foi muito bacana. Aí ela me deu a mão assim, eu peguei, coloquei a mão dela no meu rosto, né? Porque a pessoa que é cega, ela enxerga o outro assim, né? Ela colocou a mão no meu rosto e me agradeceu pela noite. Aí eu, logicamente, caiu mais uma lágrima desse rostinho bonito aqui, né? Né? E eu lembro disso, assim, cara, com um momento muito marcante da minha vida mesmo, da minha vida. E a outra foram os surdos que foram lá também, deficiente auditivo, né? Que eu olhei assim e falei, cara, o pessoal dança uma dança meio fora do tempo e do lado da caixa, né? Do lado da caixa de som alto pra caramba. Aí que o Enéas de novo veio me falar, são pessoas deficientes auditivas. E curtindo a noite pra caramba lá também. Cara, é por isso que eu gosto da Trash. É muito, muito, muito inclusivo. Quando nem se falava em inclusão ainda, a Trash já era inclusiva. Aham. Eu e o Paulo Eugênio, a gente fala bastante sobre DJs. Que assim, eu sou muito disso, eu não sei, eu posso estar completamente errado. Mas eu acho que o DJ, hoje em dia, beleza, tem o DJ performance e tudo mais. Mas eu acho que o DJ é repertório. Saber colocar a música no momento certo. Porque assim, a galera que tá lá na balada não tá nem aí pra você vai fazer a virada do Imagina. jeito, pra fazer stretch. Não, cara, ele quer curtir a música boa. Então você solta a música boa no momento certo, eu acho que é aquilo. Eu acho que é isso que você, o Enéas, como que é o nome? O Tony também. O Tony, cara, vocês fazem o Tony muito bem.
saiu isso. agora, né? Mas tem, mas tem o Omar, tem outros, tem o Nico, Então. tinha o Vander, que era que tocava junto com a gente, que era muito legal. O Vander Então. morreu, tem uns 3 anos também. Tem muita gente bacana que sabe tocar. Uhum. Que o que eu falo, DJ é o quê? É apertar o botão certo, na hora Na hora certa, certa. com a música certa. É isso. Se você aliar isso à técnica, puta, perfeito. O cara que me disse isso uma vez foi um cara que, inclusive, ele é gerente da Trash, é o PQ, que é DJ também. Ele falou, pô, técnica é muito importante, mas repertório, pra mim, tá acima. Pra mim também, com Pra mim, tá certeza. acima. E ele é um puta DJ, viu? Aham. Esses caras todos aí, o Tony, o Enéas, o Omar, eles sabem fazer virada, mexer no equipamento pra caramba. Cara, eu sei fazer o básico, mas eu me baseio muito mais em repertório. Procuro fazer virada? Claro, procuro fazer virada pra caramba. Dá meu jeito lá, mas o mais importante é repertório. Eu aprendi isso assim, porque antigamente eu tocava nas festas, né, anos 60, 50, enfim, Uhum. e eu virava muito. Só que assim, tem música que fica legal a virada, beleza. Mas assim, eu acho que é mais repertório, é soltar a música no momento certo, na hora certa ali, e às vezes sem virada mesmo, batida, pá, pum, já era. Saber a hora É de isso. trocar o, Que fica trocar o muito- repertório, sair do igual, isso é muito legal. E aí que eu toquei no show do Michel Teló, e aí, meu, eu colocava às vezes a capela, e a galera cantando. É legal pra caramba. Puta, é genial. É muito gratificante que você vê na hora, né? Aham. A reação das pessoas. E às vezes você vê que uma música não tá sendo legal pra aquele momento. Sabe a hora de mudar o estilo. Aí você corta no refrão ali, papum, já era, enfim. Vamos voltar pro rádio agora. Vamos nós. Pô, beleza, Band FM, coordenação, tudo mais, saiu da Band, foi trabalhar junto com seu pai. Aí depois de trabalhar com seu pai, você foi pra onde? Então, aí eu tava na Rádio Capital. Puta, eu nunca contei isso aqui, cara. A Rádio Capital ia sofrer algumas mudanças. E eu tava lá, eu tava de 8 às 10. Aham. Aí o Paulo Lopes saiu, né? E aí me convidaram para apresentar o debate do Paulo Lopes, na rádio ainda. Uhum. E eu fiquei lá. E um dia, né? Aí o Eli saiu da rádio, veio o Rony Magrini, fazia antes de mim. Puta, depois o Rony ficou um programa chamado Tamo Junto. Inclusive o nome quem deu fui eu. E devia ter registrado, mas não registrei também. Tem na tá Nativa, lá. né? O programa também. O Tamo Junto na Nativa é um quadro só, É. né? Mas lá na capital é um programa chamado Tamo Junto. Hoje tá com o João Ferreira apresentando, brother meu pra caramba, Ângela Matos, uma parceira de vida, minha irmã preta, como eu chamo. Tava Raquel Hickman também na época. E o programa tá vindo muito bem. Eu acho que o Tamo Junto foi a última novidade no AM. A última novidade. A capital era 6º lugar no geral. Isso é bom? No geral. Isso é bom? Pô, Porque eu não tenho noção de AM, FM. Não, FM eu tenho noção, não, mas não, AM não. eu não tenho. Geral, somando AM e FM. Ah, pô. A capital era bom 6º lugar no demais. geral. É bom AM e FM. demais. Pô, tinha mais de 100 mil ouvintes. E só por ser AM, né? A capital Cara, não era FM, né? Não, Então. eu tô falando de 2017, eu não tô falando de 50 anos atrás, não. Ah, Tô então. falando de 8 anos. Excelente sabe? audiência. 8, 9 pô. anos. Maravilhoso. E aí, eu tô na Rádio Capital e tô pensando, pô, o que a rádio espera agora, né? Já que mudou o Eli, vai voltar o Eli Correia, né? Tem o Rony aqui também. Como é que vai ficar isso? E eu pedi uma reunião com o diretor da rádio. Sexta-feira a gente conversa. Tá bom. Vamos conversar, né? Quando foi antes, colocou o Rony Magrini no meu lugar, de 8 às 10 com Tamo Junto, e eu assumi de 10 ao meio-dia com um programa novo, que eu botei o nome, acho que só Alegria. Ou Tudo de Bom, não Djalma, lembro. né? Nada a ver. Eu É que acho o Djalma é um divulgador que fala só alegria. Sei, Ele o fala, Dija, né? o Só pra explicar Dija. pra galera. Pô, gente boa pra caramba. E aí, o programa ia estrear numa sexta-feira, que era dia 31. Nós tínhamos ter começado no dia 31, falei, tá. Nossa, lembrou da sexta-feira? Puta merda, hein? Porque era uma Paulo? sexta-feira. Então, era uma sexta, eu lembro disso, eu lembro por causa disso. E aí eu pedi uma reunião, eu tinha pedido já no começo lá da semana. Não, sexta-feira a gente conversa. A que horas? Não, meio-dia, acabou o programa, a gente conversa. Falei, tá bom. E estreou o programa na sexta-feira. Aí eu tô no ar, o WhatsApp da rádio ficava aberto aqui pra mim. Eu fazendo o programa, eram 11h30, estava no meio lá do debate mais ou menos, aparece uma mensagem no WhatsApp da rádio pra mim.
João Ferreira, segunda-feira? Que é isso? Aí eu no ar, cara, o que é isso? Aí eu olhei e tava, estreia, segunda-feira, João Ferreira, das 10 ao meio-dia na Rádio Capital. Um post que estava publicado no Facebook. Aí eu buguei, né? Falei, cara, é reunião para me demitir? Como assim? Aí acabou o programa, encerrei o programa normal, dei tchau, não falei até amanhã, claro, né? Nem até segunda. Uhum. E saí pra reunião já sabendo que eu tava demitido. Caraca. Porra, é sacanagem isso, né, meu? Puta, eu Cara, acho. me deu um negócio por dentro que eu nem triste fiquei, melhor, nem pé da vida fiquei, cara. Eu ia Fiquei ficar pé da triste, vida. cara. Eu fiquei triste. Falei, cara, que absurdo. Cara, dois tipos de demissão que eu ia ficar muito bravo. Desculpa até te interromper. Imagina. Uma é por telefone e a Nossa. outra é você ficar sabendo por uma notícia no Facebook, cara. Cara, eu Pô, fiquei, sabe aquela coisa? Não, sei. você que foi coordenador de Isso é locução, brincadeira. você ia fazer isso algum dia? Imagina, não faria isso Pô, não com chama o ninguém. cara, velho. Fala, ô, vou te Sabe? desligar. Tudo bem, vazou. Aham. Isso, vazou. Não foram eles que postaram. Aham. Foi alguém que fez o post. Nem foi o João Ferreira Uhum. que ficou. Não foi, a notícia tinha vazado. E alguém fez um post no Facebook. Você publicou no Facebook, fica público. Fica. Todo mundo viu. É. Né? E um ouvinte printou e mandou. Foi um ouvinte que mandou isso para a rádio. Né? E eu fiquei muito triste, muito triste. E aí eu saí da rádio. E fiquei meio. Porra, preciso ver para onde eu vou agora, né? Uhum. E isso era dia 31 de janeiro, acho que é 30 ou 31 de janeiro. Era o último dia útil de janeiro. Uma segunda-feira. Eu tô brincando, não sei que dia que era. Não, era sexta. Era uma sexta. Aí eu, cara, o que eu vou fazer? Cara, na quarta-feira da semana seguinte, a Rádio Capital me chama para voltar. De novo, olha isso. Porra. De novo. E aí me cozinharam durante um mês. Não, temos que esperar um pouco para te recontratar, papapá. Chegou no final de um mês, porra, não vai dar para recontratar. Porra, eu tinha perdido 1 mês e meio da minha vida. Sacanagem. Aí comecei, bom, preciso trabalhar de novo. Aí fui conversar na Band com o Murilo, né? Bati um papo com ele, com a Karina, né? Que era no mesmo prédio da Nativa, inclusive, lá no Morumbi tinha uma parede de vidro só que separava. Eu não cheguei a conhecer a Nativa lá. Não, né? Não. Então, aí eu conversei com o Murilo, pô, falei, Murilo, tua rádio é primeiro lugar, cara. Tô vindo aqui só pra me colocar à disposição. Se aparecer uma vaga, porra, pô, claro, é legal saber que você tá no mercado, solto, disposto a fazer de novo. Pô, legal. Eu fui lá, inclusive, foi no dia que morreu o Boechat. Foi no dia. Tava um silêncio sepulcral no Grupo Bandeirantes. Aí, pô, era um vidro. Pô, atravessei, fui lá, falei com o Siqueira, com a Lu, né? Dei oi pra todo mundo que eu conhecia, na Nativa, e fui embora pra casa. Cara, passou mais ou menos uns 20 dias, a Luciana me liga. Pô, tem uma vaga aqui. Eu falei, porra, legal, cara, botar pra FM. Fazer o forró Nativa. Com Mano Velho e Mano Novo. De madrugada, 2 às 6 da manhã, salário X. Aí eu vou. Eu vou. Muita gente fala, porra, pô, você vai virar operador, vai dar um passo pra trás. Eu falei, gente, não é um passo pra trás. Eu não tô dando passo nenhum, eu tô parado. Pô, e trabalhar com Mano Velho e Mano Novo, cara. Pô, 2 bandeiras do rádio. Pelo amor de Deus, bora. E fui. É, porque naquela época também teve uma época que eles só tinham um operador, não era mais o locutor. Isso, teve isso um tempo também. Né? E essa vaga apareceu, cara. Eu fui. Puta, feliz da vida, cara. Mas aí você falava Pô, também? falava. Mano Velho então. sempre me chamava. Mano né? Velho é um amor. Mano Velho, Mano assim, Novo também. Putz, Enfim, cara, a Mana família. Baby. A família inteira, né? Eu conheci A todo família mundo, eu dos conheci Mano. Mana Baby, Mana Véia, Mana... Conheci Mana Velha, conheci todo mundo. Então, E, cara, aí eu fui lá, e por isso que eu falo, cara, aí passou um tempo, apareceu uma vaga no final da tarde. O Renato Rainha saiu da rádio, e aí o Jones, Siqueira e a Lu me chamaram, me colocaram pra fazer o Companhia de Amigos com o Nativo, com o Galinha. Eu começava fazendo o Arena de 6 às 7, depois das 7 às 9 era o Companhia de Amigos.
E aí tô lá até hoje, cara. E eu falo isso. Os anos todos que eu passei em várias rádios, a Nativa é o local que eu me sinto mais à vontade. Cara, eu sento ali, parece que eu tô sentado na mesa de casa, conversando com as pessoas, batendo papo, tocando música, conversando. Eu me sinto muita vontade, como eu nunca me senti na minha vida numa rádio. Eu falo, você acha que você tá no auge da sua carreira? Não, o auge você vai só acabar, né? Eu tô no melhor momento que eu falo. E eu já falo isso tem uns 3, 4 anos. Eu tô no melhor momento, cara, e eu não quero que esse momento acabe. Sou grato pra caramba à Nativa, a rádio que eu falo me emociona. Porque era no momento que eu precisava acreditar em mim de novo. E a Nativa acreditou em mim, cara. Isso é uma coisa que eu tenho no meu coração e vou levar pra sempre. Porque foi uma coisa muito importante. Sou grato pra caramba. Esqueira, Lu, Jones, Marcela, Galinha, Dai, Anjinho. Enfim, não vou falar citar todo mundo aqui, porque eu amo todo mundo que eu trabalho. Eu tenho essa coisa, eu gosto de todo mundo. Tem Até a a fama de Dai. mal-humorado. Até mais ou menos. Não, brincam que eu sou mal-humorado, que eu no ar eu falo isso, mas, cara, não sou não, cara. Eu gosto de brincar com todo mundo, com os estagiários, me divirto pra É, o povo caramba. chega gritando na Eu rádio. falo alto, né, cara? É. Eu tenho isso. Agora diminui o volume. Melhorei. Diminui aí uns 2 dBs ali Pouca pra coisa, baixo. mas melhorei. É. Então, a Nativa que eu falo, cara, é a rádio do meu coração. O Galinha você conhece há quantos anos? Mais de 30. Onde você conheceu o Galinha? O Galinha era amigo do Ronco, cara. Eu Ah, conheci o Galinha casado ainda. nossa! Ele era casado. Aí um dia a gente tava lá no. Acho que era no Vale Sport Bar. E o Galinha só. Olhando pra mulherada, né? Aquela picanha assim. Aí eu falei, eu tô te vendo aqui, tá? Ele, bonitinho, eu me separei, viu? Aí eu falei, porra, perdi meu álibi. Cara, a imitação do Galinha pareceu o Lula, cara. O Galinha é meio Lula, né? A voz dele. Aquela picanha assim. Sensacional. E E aí tô com ele até hoje também. que legal. Eu falo, eu carreguei os dois, cara, Ronco e Galinha. Quem fez isso? Quem fez isso? Ninguém Ninguém, fez só isso. eu. Isso é meu. Ninguém fez isso. Não, É a história de bastidores. Ô, Paul, e a Dai pega pilha com você? Pega. De vez em quando- Pô, cara, eu e a Pega. Dai, a gente teve uma treta uma vez, a gente ficou um mês sem se falar. Como que fazia o programa? Fora do ar. No ar a gente se falava. Aham. Eu falava sem olhar na cara dela. Nossa. Cara, a gente ficou um Difícil. mês sem se falar. Aí o Galinha armou um almoço. Fui eu, a Dai, o Galinha e a Marcela. Lá no Nativas. Nativas Grill. Aí chegou primeiro eu e o Galinha, chegou a Marcela e chegou a Dai. Aí o Galinha, Marcela, vem ver a churrasqueira comigo. E deixou eu e a Dai na mesa sozinho. Aí ela olhou pra minha cara, a Dai, senta aqui. Eu falo, primeiro me dá um abraço. Aí a gente se abraçou, os dois choraram, a gente voltou a se falar e a gente é amigo pra caramba até hoje. Mas é um enchendo o saco do outro. Puta, eles vão gravar lá no estúdio, fica os dois. Cara, Vai é ser que engraçado. a gente se gosta pra caramba. Eu e a Dai, sei lá, a gente não combina em quase nada, mas combina em quase tudo. Uhum. A gente é muito parceiro mesmo um do outro, né? Você é muito parceiro dela, pô. Eu já tive que gravar texto com a Dai, e aí o Paulo Eugênio dirigindo lá, ajudando, assim. Cara, eu falo isso pra todo mundo. Se eu não puder ajudar ninguém, eu não atrapalho. Mas quando eu posso ajudar, eu sinto um prazer gigantesco em ajudar pessoas. Eu gosto, é uma coisa. E não é um papo babaca de falar, gosta de ajudar, quer mostrar. Não sou santo, muito pelo contrário. Mas eu gosto de ajudar as pessoas, me faz bem, cara. Principalmente quando é uma coisa que eu sei fazer. Né? Nem sei se eu sei fazer direito, mas eu gosto de ajudar a Dai, de dar toques na Dai, e todo mundo, até quem é mais velho que eu, gosta de dar toque. Se eu Sei puder lá, ajudar. ele. Enfim, Do Galinha aí, ó. Toque isso. Pô, conta aí a história da cagada no lixo, que acham que... Cara, isso foi na Band FM. Domingo, anos 90, isso só se tocava em rádio. Não tinha computador, não tinha um computador no estúdio. Tinha CD, já não tinha mais vinil, cartucho. Domingo na rádio, não tinha ninguém. Eu fui fazer domingo de 7 à meia-noite. Meia-noite entrava um operador na rádio, de domingo para segunda. Aí eu tô lá, tá umas 8 e pouco da noite.
Ai, meu Deus, preciso ir ao banheiro. E não tinha uma música grande. Música tudo de 2, 3, 4 minutos. E não dá pra ir ao banheiro, porque o banheiro do estúdio da Band até o banheiro é longe. Era longe, não era uma porta que se entrava, tipo aqui assim, e tava no banheiro. Não, era meio longe. Aí eu preciso tocar uma música. E não tinha uma música grande na programação, que era tudo em papel. Aí eu, peguei Tina Turner, Paradise is Here. 5:04. Dá tempo. E vai ter que dar tempo. Putz, você solta a música, dispara o cronômetro do relógio e vai. Puta, fui, voltei, outra pessoa, né? Voltei novo, né? Aí chegou o operador, lá meia-noite. Falei, cara, você não tem ideia do desespero que eu passei aqui, querendo ver, não tinha uma música. O cara começou a rir, eu comecei a contar que eu suava frio, que eu derrubei cartucho, que eu não conseguia colocar a música. Eu falei, cara, no desespero eu tava quase usando lixo pra não precisar sair daqui do estúdio, pra não abandonar o puxo. Quase que eu caguei no lixo. Puta, aí ele riu mais ainda, passou. Saí, na segunda-feira eu voltei pra fazer horário à tarde na rádio. Quando eu chego na rádio, todo mundo rindo de mim, eu falei, o que foi, gente? Paulo Eugênio, cagar no lixo. Eu falei, eu? Não, ou seja, virou que eu não quis, eu caguei no lixo. E todo mundo falava isso. Puta, eu desmenti. Passou, né? Isso foi na primeira passagem. Aí saí da Band. Aí eu volto em 2000. Né? Fiquei um ano e pouco fora. Quando eu voltei pra Band, o Paulo Eugênio voltou, legal, conversando com as pessoas, e tem uma estagiária sentada atendendo o telefone. Ó, esse aqui é o Paulo Eugênio. O que cagou no lixo? Falei, cara, isso virou uma história interna. Até hoje deve ter gente que acredita lá nessa história, mas eu não, imagina. Como é que eu vou cagar no lixo? Não, me contaram essa história, eu pensava que tinha realmente real. Falei, pô. Imagina, cara, pô. Não, mas é verdade, tem gente que acredita nisso até hoje lá. Não. Tem a garota hoje... de programa também. Puta, isso foi no Band Coruja, cara. Band Coruja que era um programa que ele tocava só música e depois com o Marcelo Batista ele mudou. Ele virou um programa animado pra caramba, né? Que chegou a dar 25% de share, ou seja, um cada 4 rádios de São Paulo tava ligado. Foi ele que fez o padrão do que é do o Band Coruja? Foi. O Diguinho que fez depois era ouvinte. Caraca. O Diguinho era ouvinte. Eu vi uns áudios do Diguinho que ele era asmático. Ele é asmático, tem uma saúde até hoje? destruída, o gordo. Puta! Saúde do Diguinho é horrorosa. Ele agora fez a cirurgia bariátrica, emagreceu pra caramba, tá bem. Mas a saúde dele era uma saúde, assim, destruída. Fudida. E numa época o Batista saiu da madrugada e me colocaram pra fazer. O Paulo Pato fez antes, depois o Marcelo Siqueira, que é meu chefe hoje, me colocou pra fazer o Band Coruja. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Não, vai fazendo. Aí comecei a fazer e fui ficando. Aí um dia entrou uma garota de programa. Que ligava, atendia, você não sabia quem era, você ia só atendendo. Oi, eu sou a Amy White. Não vou lembrar o nome, não era ele. Eu me lembraria. Mas era outra. E eu comecei a falar muito tempo com ela. Tava querendo. Cara, não, foi entrando em assunto, como é que ela começou, família dela, o que ela tinha atendido de mais esquisito, se ela já tinha rejeitado algum cliente. E o papo foi fluindo muito. Mas você pegou? Não, eu nem conheci, porra. Aí toca o telefone do estúdio. E eu ouvi vazando no fone. Eu falei, caraca, quem é? Aí ela falando, peguei o telefone, tirei do gancho e deixei fora do gancho, continuei falando com ela. Quando eu percebi que ela tava falando muito, eu falei, deixa eu atender o telefone. Eu falei, alô? Era o Marcelo Siqueira. Eu falei, puta, vou tomar um esporro. Aí ele falou, pode seguir, não precisa tocar uma música, tá muito do caralho. Eu falei, puta, valeu. Desliguei o telefone e fiquei com a mulher até o final da hora. Cara, fiquei 1 hora conversando com uma garota de programa no ar, cara. Cara, foi muito legal. Muito legal. Uma entrevista assim gigante, né? E ela contou tudo. Puta falta de sacanagem.
Puta falta de sacanagem. E eu Você falei... não lembra o nome dela, Puta, nem não ferrando. puta, não vou lembrar, cara. Puta, se começou isso nos anos tiver, 2000. se isso tiver em algum arquivo, eu vou colocar aqui. Mas eu acho que vai ser Puta, vai difícil ser de achar. difícil, vai ser difícil. Né? Tem algumas gravações aí no YouTube do tempo que eu Aham. fazia o Band Coruja, mas eu Vou ver se eu acho. não sei como achar isso. Provavelmente não é essa parte. Tá. Pra gravar a fita cassete antigamente, não tem isso. Tem. Não tem, mas foi um momento muito bom, tanto que eu lembro até hoje, né? Uhum. Talvez até por ser o Siqueira que me ligou, né? O Siqueira também era um Não, e legal o louquinho, Siqueira né? ligar de madrugada. Não, Né? isso Pô, era o 12 diretor cacetada da manhã, cara. diretor Pô, da rádio escutando você Tá de ouvindo a madrugada. rádio, 2 da manhã. Tá sem baita do tempo, louco. né, Siqueira? Sacanagem. Abraço, Siqueira. Não sei nem se ele lembra disso. É. Não sei nem se Depois ele eu lembra. vou mandar o corte pra Provavelmente ele ele. lembra, provavelmente ele lembra. Mas foi muito legal. Que legal. Pô, de madrugada, inclusive, o caso Ah. que me contaram também que você dormiu Hum. no forró nativa. Aí o mano falou: Paulo. Tava Eugênio." gravado. Não, Tá gravado. cara, tava gravado. Foi um domingo de carnaval. É. Eu fui fazer o carnaval, do meu jeito, Isso na Band ou na nativa? na Band. Na Band. Tá. Era gravado em MD o forró, Me dê. nessa época. Era Michael de 4 Douglas. às 6 da manhã. É. MD é um aparelho, tá, gente? Não é diferente. drogas, Não, não. é outra coisa. Aí eu coloquei nos blocos grandes, mas tinha bloco de 18, de 20, eu peguei um lá de 32 minutos. Falei, puta, vai dar pra dar uma cochilada, cara. Ou dá uma desfragmento. É. Não no Aí eu lixo. fui lá e pum, soltei aquelas cadeiras grandonas. Falei, cara, vou dar uma cochilada. Imagina, 6 e pouco da manhã, ou 5 e pouco da manhã, você tá com sono, você apaga. Cara, eu apaguei. Aí eu acordei, esfregando o olho assim. Eu juro pela alma dos meus pais, cara. Eu olhei pro MD, tava assim, ó. 4, 3, 2, 1. E eu soltei o break. Não ficou um buraco no ar por um milagre divino. Milagre divino. Porque Deus, cara. cara, eu ia ficar dormindo ali até 9 da manhã, ou até alguém ligar pra rádio, até aparecer alguém pra me acordar. Então, isso foi Deus que me salvou. O Deus do rádio me salvou nesse momento. Porque ia dar uma cagada federal, cara. Porque, como eu já falei, É, cagada chefe- é com você. é comigo. Não, os chefes ouviam a rádio. Siqueira Sim. ouvia a rádio, sei lá, não Pô, dormia. 2 horas da manhã. Baita do ele- louco, É. não dorme, pô. Pô, não dorme, cara. Deixa em paz. Pô, aqui. deixa eu errar aqui, cara. Pô, Se errasse uma virada, o cara te ligava. Falava, pô, Pô. tem uma virada na cara, música aqui. e hoje eu acho que nem tanto, mas o Marcelo Siqueira era um cara que se preocupava muito com virada de música. Muito. Tem que ser bem feita, não tem que virar como DJ com batida, mas ele é um cara muito preocupado com isso e muito preocupado também com a parte técnica de você não deixar buraco na rádio. Que eu acho importantíssimo também. Sim. E ele tem isso até hoje. O locutor tem que se... Você deixou um buraco na rádio, ele vai chegar no estúdio, vai ligar, mandar mensagem, alguma coisa, que é uma preocupação bem saudável e bem bacana, que infelizmente muita gente não tem. Mas ele tem isso até hoje. Tem que ter, pô. Tem que ter. Pô, eu lembro da Gi escutando 2 rádios lá e às vezes o locutor errava, cortava a música no meio. Pô. Em vez de digitar, cortava no meio. Ah, bum, bum. Ela, caramba, meu, o que você fez aí? E tem que fazer, ser assim. cara. Tem que chamar atenção na hora. Uhum. Tem que ser na hora. Né? Hoje em dia as pessoas não gostam muito de tomar bronca. Eu tomei broncas assim, mas daquelas de grito, de palavrão. E eu agradeço por todas as broncas que eu levei, cara. A gente Leva vai até criando hoje, casca. bronca? Até hoje, mas não. Então, Hoje em dia É. mudou muito o negócio de grito, de palavrão. Hoje, se um chefe faz isso com um funcionário, o cara vai denunciar. Que também não fala que tá errado, não, mas tem muito isso hoje. Antigamente não tinha. eu levei grito da Porra, que porra é essa que você fez? Puta que pariu! Faz um Nargas, monte. nargas, cara. Um monte. Porra, tá começando hoje, caralho. Tinha um monte, assim. É, Um monte. Né? E a gente assimilava isso e criava casca a com vida. isso. Hoje em dia, uma bronca, a gente leva a bronca, assimila, e eu devo muito a isso, assimilar a bronca pelo que eu passei, né? Pô, eu trabalhei com os caras mais brabos que existiam de bronca mesmo, porra. O Acácio e o Biasi são os dois que mais eu levei bronca na vida. Bronca, mas assim de, pra puta que pariu, levanta daí, você não sabe o que você tá fazendo.
Mas um monte. E eu agradeço todas elas que eu levei. Todas elas. Todas que eu aprendi com elas. Hoje em dia parece que estagiário manda na rádio, dependendo do caso. É, Não vou fazer isso. vai fazer sim. Antigamente, estagiário fazia de tudo, Vai pô. fazer sim. Tem que aprender a fazer isso, cara. Tem que ouvir, tem que... Enfim. São é os caras isso. que eu gosto até de citar sempre, nominalmente, né? E desculpa se eu esquecer de alguém aqui, dos caras que eu devo o rádio, né? Meu Quem? pai, logicamente, né? Ele que Porra. teve essa ideia, sabe? Ele que me colocou nisso. Mas, cara, muito ao Biase, ao Acácio, ao Betinho, que na minha estreia na Band tinha um bilhete dele que eu perdi, cara. Eu tinha até pouco tempo atrás, eu não acho mais esse O que bilhete. tava escrito? Pô, os cartuchos com os boletins estão em tal lugar, não sei o que, não sei o que. Bom trabalho, arrebenta aí. Eu tinha esse bilhete até pouco tempo Cara, atrás. Betinho é incrível. Puta, eu tinha isso até. Mas até pouco tempo mesmo, até um ano atrás eu tinha, não acho mais. Então eu falei do Acácio, do Betinho, do Biase, Marcelo Siqueira. Marcelo Siqueira. Devo muito a ele, aprendi muito com ele. Sempre falei que eu queria muito. Quando a gente parou de trabalho junto, eu falei: você vai voltar a ser meu chefe. Tanto que o celular, o número dele tá salvo como Chefe Siqueira desde os anos 2000. Nossa. Do mesmo jeito. Não Tá mudou de salvo número, né? nada. Tá salvo do mesmo jeito. E essas pessoas aí, cara, eu devo muito da minha trajetória no rádio a eles. Uhum. Muito. Aprendi muito com cada um. Com cada um. E procuro aprender cada vez mais todos os dias. Que legal. Cara, seu pai foi um dos inventores dos testemunhais? É Testemunhal foi o. Eu acho que foi o isso? Zé Merchan, Bétio. né? Agora, do Merchan, como é feito hoje com alguém falando de algum produto, foi meu pai. Isso foi. Estava na Rádio Record. Deve ter sido 87, 88. Chegou um cara lá, Dr. Herbert Gauss. Ele é cirurgião plástico. Meu amigo até hoje. A filha dele é uma figura assim maravilhosa, a Paula Gauss. E ele era cirurgião plástico e tinha montado uma clínica de cirurgia plástica com tudo de mais moderno que existia. Mas ele não tinha cliente. E ele queria anunciar. Queria anunciar em AM. Pô, cirurgia plástica é coisa de rico, né? Aí meu pai chegou, por que você não faz cirurgia a prazo? Pagar a prestação. Vai fazer uma cirurgia de nariz, vai operar o nariz, quer deixar ele mais fino? Cara, faz em, sei lá, em 6 vezes. Nem Não tinha essa coisa de cartão 10. crédito, né? Não, boletão mesmo. Boletão. Um país com inflação, não tinha essa coisa. Aí ele falou, pô, mas como é que faz? Então, peraí. Fazer o seguinte, vai fazer uma entrevista, eu vou te entrevistar como cirurgião plástico e acaba aí. Quando isso passar, no mesmo dia eu vou falar, tem muita gente ligando para cá querendo saber como faz uma cirurgia plástica e eu dou o seu telefone da sua clínica. E vamos ver o que acontece. Aí ele fez isso, entrevistou o Herbert Gauss e acabou a entrevista do cirurgião plástico. E ele falando que fazia cirurgia a prazo também. Uhum. Quando acabou a entrevista, meu pai esperou 20 minutos e falou no ar, tem muita gente ligando aqui para a rádio querendo saber o telefone para fazer uma cirurgia plástica. Então o telefone é esse. Aí falou o telefone, Uhum. explodiu. Que legal. Explodiu. E aí começou esse negócio de ter entrevista para falar de vários produtos. Começou com esse negócio. Isso eu nem tinha me tocado disso. Uhum. Quem contou isso pro meu pai foi o pai do gerente comercial da Nativa hoje, que é o Bruno Gaciarino. Eduardo Gaciarino, que era o diretor da Rádio Record na época. Nossa, que legal. E ele fala, Paulo, a culpa de hoje ter merchan pra caramba em rádio, com entrevista, falando de vários produtos, é sua. Porque você inventou isso com o Dr. Herbert Gauss lá nos anos 80. E foi ali. No final dos anos, tipo 88, 89 no máximo. Que legal. Foi ali. Seu pai viveu a boemia do rádio. Você tem foto com a Puta. Xuxa, com um monte de gente assim. Cara, todos os cantores populares dos anos 70 e comecinho dos 80, eles frequentavam a minha casa. Como que era isso? Ah, não tinha noção, era pequeno também. Uhum. Mas eles iam lá porque era um trabalho, por exemplo, antigamente o cara gravava um LP, Uhum. ele escolhia 12 músicas, 14, quando era um LP maior, e era o trabalho do ano. Não é que nem hoje, o cara grava 2, não deu certo, o cara grava mais 2. Não.
Era uma paulada só pra gravar o LP inteiro. E você tinha que ser assertivo nas músicas. Então, muitos cantores iam lá em casa para o meu pai ouvir o disco para escolher a música de trabalho. Mas vários. Odair José, só dos anos 70, tá? Que é mais antigo aí, vai lembrar. Odair José, José Augusto, Fernando Mendes, Michael Sullivan, que era dos Fevers na época. Michael Sullivan vivia pequenininho. Sabe, esses caras todos, Cláudia Telles, todos eles frequentavam a minha casa. Luiz Airão, frequentava a minha casa para escolher música, cara. E aí eu convivi com todos eles. O Odair José, meu pai, foi padrinho de casamento dele com a Diana na época. Ele me deu um presente, era um Pelotrol, uma tonka, que foi proibida no pé de que fazia muito barulho. Então todos esses caras frequentavam. Era tonka. Tonka. Dá um Google, vocês estão vendo aí, vocês vão ver o que é tonka. Mas me explica, pô. Cara, era um quadriciclo, só que a pedal. Era de Não boy. tinha motor. Não tinha, era. imagina. Só que fazia muito barulho, porque a roda era rajada. Foi proibida no prédio. Você lembra disso, Cátia? Não. Era mais no Rio. Então esses caras todos frequentavam a minha casa. Roberto Leal. Todo mundo frequentava a minha casa, cara. Que Eu legal. vivia com esses caras aí. Então foi uma época muito bacana, tanto que eu sou até o Vando. Eu sou um entusiasta. Das calcinhas. Pô, cara, o Vando já deve estar grande, né? Não, tá de boa. Não, deixa eu contar Pode só uma falar, história do Vando, pode- cara. Fica à que vontade, eu nunca cara. Você tá em contei, que casa. é muito engraçada. Engraçada não. É curiosa e pouca gente sabe disso. Você não ganhou uma calcinha dele, né? Nada, nem o violão. Mas depois a gente tem que contar do violão. Qual violão? Ah, mas conta primeiro do Vando, Pode gente. contar do Vando. É. Cara, o Vando foi o seguinte. O Vando foi um cara que começou, acho que ele foi lançado pelo Benito de Paula. Uhum. E o Vando fez sucesso com Moça, com Gosto da Maçã, e ficou meio sumido. Quando foi 85, surgiu uma gravadora chamada Arcasom. Era uma dissidência da RCA. E o Vando foi pra lá. Ia entrar uma música do Vando na novela Rock Santeiro, 85, chamado Chora Coração. Era a música que a gravadora apostava. E meu pai pegou o LP do Vando para ouvir. Ele falou, não, a música não é essa. Não, Paulo, o trabalho inteiro é feito nesse sentido. Não. Eu vou tocar outra música. Não vou Paulo, vai quebrar a porra toda do trabalho, o Brasil inteiro vai tocar Chora Coração, vai tocar na novela, Rock Santeiro, que foi um maior sucesso da televisão, né? Não, eu vou tocar essa música. E começou a tocar essa música, foi tocando. O nome da música é Fogo e Paixão. Cara, é mais famosa, não é? É a música da carreira do Vando. Foi meu pai que escolheu contra a gravadora. Nunca falei isso. Né? O Vando... Bom, também o Vando não dá pra contar mais também, né? Tem umas vantagens aqui. Se eu falar, ninguém pode desmentir. Né? Meu pai morreu, o Vando morreu, muita gente morreu. Mas, cara, é uma coisa muito surreal isso. É muito surreal, porque foi numa contrariedade do meu pai pra gravadora. Pô, que feeling. E a música da novela era outra. Era outra, que fez sucesso também, foi Chora Coração. Mas o Fogo e Paixão surgiu no meu pai contrariando a gravadora. Cara, é muito louco isso. É muito louco. Eu não sei se tem alguém da Arca que presenciou essa época aí. Ter a Arca de Noé. Ou alguém que viveu essa época. Meu pai estava na Rádio Globo. Uhum. Que pode confirmar essa história. Mas eu lembro disso mas direitinho. Direitinho. O Vando lembrava disso. Alguém talvez lembre disso aí, possa até bater uma matéria e falar, porra, eu lembro disso. Não, pô, mas você contando, meu, é real, cara. Por isso que eu vivi, né? E se for lá na música da novela, era outra. Cara, não era Fogo e Paixão. É muito louco isso. Tanto que o Fogo e Paixão é uma música que surgiu depois. No mesmo tempo, mas não era uma música de trabalho. Cara, que feeling do seu pai, né? Meu pai tinha umas coisas bem legais, puta, cara. meu, é essa música. Esse eu acho que foi o maior tiro certo da carreira do meu pai, falando em termos de música. Foi o maior tiro da carreira. E falar, não vou tocar outra música, vou tocar essa daqui. Ele tocava Fogo e Paixão. Cara, que legal. Que se você ouvir o Fogo e Paixão, ele não é nada, é um violãozinho.
Tarararão, tararão. Não é nada, é uma música extremamente simples. Cara, poucos acordes. E o Vando falando. Você é luz, é raio, estrela, ilha. Não é nada. Ah, mas famosa. Foi, mas acabou virando o maior sucesso do Vando. Cara, tem vários artistas que falam, essa daqui foi a última que eu produzi com preguiça e, foi a que estourou. Né? Acontece. Acontece. O Fogo e Paixão, cara, é um negócio assim... Simples. Simples demais até. É assustador. A Kátia, você lembra dessa daí, né? Você é luz, é a estrela. Porra. Depois que não dá pra vir mais dela, né? Só a gente. Ó, também o uísque inteiro, hein? Isso aí, Guaraná. Depois a gente tem que trocar as palavras. Ô, pô, conta do violão que você tem na sua casa lá. Ah, cara, é um violão que é um de George, 1972. Vou colocar a foto aqui, ele vai mandar a foto. Te mando foto. Coloca. Foi o Altemar Dutra que deu pro meu pai. Altemar Dutra, pra quem não sabe quem é, tem o filho dele, Altemar Dutra Júnior, que tem a voz idêntica a ele. Aham. Idêntica, ele foi o seresteiro do Brasil. Os maiores intérpretes uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi é o Uhum. Altemar Dutra. Ele deu esse violão pro meu pai, tá lá em casa guardado. Que legal, cara. Bem legal, cara. Tem Muito umas coisas assim. Cara, ele tem um acervo incrível, tanto de discos de vinil, tanto de coleção Tinha de muito rádio. mais. Tinha O que muito você tem lá mais. hoje em dia? Cara, de curiosidade assim, eu tenho, quer ver? Tenho 2 troféus lá, que eu tenho lá em casa. Um é o Velho Guerreiro, que era do Chacrinha, que ele deu pro meu pai. Uhum. Troféu. E o outro, cara, é um troféu que você até mandar uma foto pra ele. É o troféu do Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, Que que legal. meu pai recebeu também. Eu tenho lá esses 2 troféus assim, estão lá na minha estante lá, que são coisas assim que eu tenho como um santuário, mais ou menos, lá do meu pai, né? Tem o último microfone, não. Tem um dos últimos microfones que ele usou no ar. Tenho guardado lá também. E tem um rádio que pegava no mundo inteiro. Ele comprou a prestação, esse rádio. Eu não podia nem tocar, nem mexer nesse rádio. Mas tá lá também na estante. Funciona? Não funciona Não mais. funciona. Não funciona. E eu tenho o primeiro rádio. Cara, esse é bem engraçado isso. Engraçado. Eu cheguei na casa dele quando minha filha foi dormir lá. 15 dias antes dele morrer. Uhum. Aí ele falou, pô, eu tô com muito rádio aqui em casa. Ele tinha uma coleção gigante de rádio. Escolhe um rádio pra você aí. Eu falei, escolhe você. Aí ele pegou um rádio, tem uma capa de couro marrom, né? Uhum. Me deu esse rádio. Eu falei, por quê? Era o rádio que sua mãe me ouvia em Petrópolis, quando eu comecei no rádio. Aí eu peguei o rádio, dei um beijo, levei pra minha casa, tá lá na minha estante até hoje. Que legal. 15 dias depois ele morreu. Que legal. Legal ter recebido isso em vida. É isso. Encerramos, pô. Foi legal. Fala da sua Eu contei agenda. um monte de coisa que eu nunca falei aqui. Eu nunca falei pra ninguém, cara. Eu Que contei pra você. legal. Legal, pô. Eu sou um Legal. babaca mesmo, ó, emocionado. Uma honra, pô. Uma honra ter você aqui, contar suas O histórias. prazer foi meu. Sua história no rádio é muito legal. A história Ah, do seu pai e da sua Tem muita família. coisa pra acontecer ainda, É. pô. Não, tem muita história que a gente Tem não muito, contou pô. aqui, que a gente pode contar numa parte 2. Você que sabe, eu tô aqui à Enfim, disposição, cara. Eu gosto da e- entrevista. Gosto da entrevista, não. Eu não sei se eu sei dar entrevista. Porque eu sempre tive desse lado aí. É. Esse lado aqui é raro, cara. É raro. Então, e cara, eu quero mostrar muito a força que tem o rádio, que tem os profissionais do rádio, que isso é muito importante, Tem. pô. Você é Rádio um é muito comunicador que a gente veio conversando no carro, que fala, eu falei pro Paul, o Paul é um comunicador que ele é natural, que eu gosto muito do rádio de São Paulo e do Rio de Janeiro, que, cara, são rádios naturais, assim, que ele é um comunicador que não é um locutor. Ele se comunica, ele fala com o povo, assim, você pode Ah, até eu explicar falo melhor isso, que cara. Eu sou um locutor nota 6. Não, que nota Pra 6, gravar as coisas, eu sou locutor nota 6. 9.8. Para, vai Mentira, catar. 10, Vai te pô. catar, É pô, vai 10. te catar. Como É locutor, isso. eu sou um locutor É isso. nota 6, assim. Agora, É isso. quando tem que comunicar, cara, eu gosto muito de fazer. Nem sei se eu faço bem, mas eu Faz. faço naturalmente. Eu gosto de fazer isso. Faz. Aprendi também com muita gente, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, só Pra quero te encerrar? agradecer Então por ter é me isso. chamado aqui e pelo uísque também, que É acabou, isso. viu? Aí, ó. Cheers. For Copo fears. vazio. Copo Saúde. vazio dos dois. Pra quem quiser fazer um podcast, uma videoaula, uma apresentação, enfim, o que for, o Paulo Eugênio conheceu o estúdio aqui, o HT Studios. Muito legal, cara. Muito legal. Parabéns, viu? Parabéns de Obrigado. verdade. Eu e o Bate Eros. estrutura. É. Bate O Eros tem estrutura. um podcast de harmonização facial. Caso um dia você queira fazer uma harmonização, um botox. Pensar. Enfim, Ó, ele acaba é. com rosácea? Cara, eu não sei. Eu vou ver com ele, que eu não, Pergunta eu, pra ele. eu não sei. A gente vê aí com Tô o passando Eros. os vocês baita sabem. creme, mandaram comprar um sabonete pro rosto. O que se usa pra lavar o rosto? Eu falei, eu uso
água e o sabonete lá do banho lá. Cara, Não, tem ele que fez um comprar. curso, ele comprou um curso e fez um curso, que ele tem até Harvard, pra você ter ideia, no Uau. currículo. Então, ele fez um curso que, se você tiver alergia, alguma coisa, ele cura a sua alergia, pra você ter Rosácea, ideia. hein? Rosácea, Então, rosácea, era vamos hoje. ver vamos ver como é, até meu celular caiu. Pô, Enfim, muito obrigado a quem acompanhou. Esse é o podcast Rádio Música com um profissional incrível que é o Paulo Eugênio. obrigado, Muito Thales. obrigado, Paulo Eu que Eugênio. agradeço, cara. Obrigado mesmo. E até a próxima. Obrigado, Kátia. Kátia Cardim. Eu não posso mais falar o apelido, tá? Mas era. Beijo, Kátia. Obrigado. Tchau, gente. Ali, ó, Paulo, na central.